Gente, o nosso tema é gravidez tardia, né? Não à toa, mas lembrando aqui, né, o que trouxe tudo isso à tona foi muito a gestação surpresa que a gente teve aí da Cláudia Raia aos 55 anos, o que eu acho admirável, um grande desafio. Eu sempre falo, né, para todo mundo que eu tive 3 da minha barriga, né, mas tem mais 2 enteados, mas os 3 da minha barriga, mas eu teria mais. Com facilidade eu teria mais. Hoje em dia eu tô bem satisfeita como mãe, mas não sei se eu não teria coragem dela. Acho que talvez sim ali mais pra frente, né? Se isso fosse possível. Porque muita gente não é possível, né? Em muitas pessoas, a gravidez tardia não é uma realidade assim tão fácil, né, de ser conquistada. A gravidez tardia natural é muito rara. A gente sabe, né, que ela não falou se foi uma ovodoação, se foi com óvulos próprios congelados ou se foi uma gravidez natural, mas realmente uma gravidez tardia saudável é extremamente raro, extremamente raro. No meu consultório, a grávida mais velha, que foi natural, foi aos 47 anos. Mas a média da entrada na menopausa da brasileira é 45 anos e 9 meses. Então, a maioria das mulheres já terá entrado na menopausa, né? Uma ovulação tardia pós-menopausa, ela vai acontecer somente ali naquele primeiro início ali da entrada da menopausa, é uma perimenopausa, né? Então, muitas vezes houve a parada da menstruação, ela foi logo na sequência, a gente teve ali uns 3, 4, 5 meses, a paciente ainda teve uma ovulação, aí pode acontecer, eu já tive pacientes, né, que tinham cessado a menstruação no máximo até 1 ano após a parada da última menstruação. Então, a última menstruação aconteceu, até 1 ano após, ainda é possível a gente ter essa pequena desregulação aí hormonal e uma taxa, uma chance de gravidez que é realmente muito baixa. Então a gente não pode sair acreditando que vai acontecer com a gente. Não, deixe que o universo vai agir e eu vou engravidar mais tarde. Teve alguém que falou aqui que ainda menstrua 57 anos. Sim, perfeitamente possível. Muitas vezes a ovulação, ela não é um folículo maduro, não é um folículo bem formado, muitas vezes a mulher, conforme vai apresentando um processo de envelhecimento, vai aumentando o número de folículos vazios, né, e existe uma taxa muito alta de incidência de alterações genéticas e de formação de embriões sindrômicos nessa fase, que dificilmente, então, levam à frente essa gestação. E a gente começa a falar de idade de risco, principalmente aí a partir dos 45 anos, tá? Mas já tive uma paciente, eu já tive algumas com 46 e uma única com 47, que engravidou naturalmente, de óvulo próprio, né? E deu tudo certo. Mas realmente é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil? Não, é muito difícil. Realmente muito raro mesmo. Se você pensa em engravidar mais tarde, eu recomendo. Faça um congelamento de óvulos, né? Congele os seus óvulos para garantir aí a sua fertilidade por um período muito mais prolongado. Qual é a idade ideal para congelamento de óvulos? Até os 35 anos, entre 30 e 35 é lindo demais. Mas se você congelar aos 40, é melhor do que você começar aos 45 anos tentar engravidar. Óvulos a partir de 35 anos obrigatoriamente precisa de tratamento nutricional. Antes dos 35 anos é sempre bom dar uma revisada, se está faltando algum nutriente, né? Se você está realmente em dia com a sua alimentação, com o seu ciclo circadiano, se o sono está adequado, então sempre importante. Gente, lembrando que a live é para vocês, então vocês já podem colocar as perguntas de vocês ali onde tem um pontinho de interrogação, tá? Todo mundo que quiser perguntar alguma coisa já manda ali na caixinha. E quais são os riscos dessa gravidez tardia? Toda mulher com gravidez tardia tem aumento da incidência de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, alterações então da pressão arterial, né? E ainda tem risco de gravidez gemelar. Teve alguém que esses dias perguntou pra mim como aumentam as chances, né, de uma gravidez gemelar. Quanto mais velha a gente fica, mais fácil é
de ter aí uma gestação gemelar. Porque realmente o normal é que você tenha gestações únicas, mas vai havendo uma falha aí, né? E aí essas gestações gemelares aumentam conforme vamos tendo aí o envelhecimento. E na mulher com gravidez tardia, nós temos que ter cuidados a mais, né? Diminuir aí muito esse risco de diabetes gestacional, cuidar muito bem da alimentação, sempre é bastante importante. E a gente considera a gravidez tardia a partir dos 35 anos, já é uma gravidez tardia. A partir dos 40, então, corre para o nutricionista, né? Até mesmo a partir dos 35 já precisa de acompanhamento nutricional, não que todo mundo não precise, né? Todo mundo deveria ir no nutricionista. Para quem não sabe, né, a nutrição, ela colabora com todo o processo de programação metabólica. Então, antes de você engravidar, para preparar esse bebezinho, preparar esse embrião, diminuir taxa de abortos, né, de abortos espontâneos, melhorar o processo de desenvolvimento, não só o desenvolvimento geral da criança, o peso do bebê, mas o desenvolvimento também neural da criança, né? A gente pode trazer bebezinhos mais inteligentes ao mundo aí com a nutrição, como mostram os estudos com o consumo de fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina, ela está associada a aumento da inteligência e diminuição da senescência, do processo de envelhecimento natural do cérebro dos animais, naqueles animais que foram tratados com fosfatidilcolina. Então, a gente usa fosfatidilcolina e bitartarato de colina para melhorar a inteligência do bebê e diminuir esse processo de envelhecimento neural, tá? Gente, podem ir colocando as perguntinhas de vocês, a gente vai falar muito sobre gestação. Algumas pessoas perguntaram aqui se pode usar citratos para constipação em grávidas. Na verdade, a constipação da grávida ela pode ser tratada com clorela. Clorela é um produto que pode ser utilizado, é uma alga que pode ser utilizado na gestação e melhora o trânsito colônico da grávida, mas aumente o aporte de fibras e de água. A mulher ela acaba dobrando os líquidos do corpo. Então há uma retenção hídrica bastante importante e a maioria dessas mulheres não tem um consumo de água adequado. E isso acaba, então, gerando problemas significativos aí no trânsito colônico, tá? Então precisa introduzir, aumentar esse aporte de água e de fibras. A nutricida está perguntando se gestantes podem tomar enzimas. Realmente, algumas gestantes têm uma dificuldade muito grande na digestão de determinados nutrientes, né? De proteínas, às vezes de lipídios. E essa digestibilidade ela fica até pior durante a gestação. Muitas vezes você já tem esse processo antes da gestação, mas durante a gestação tudo isso se agrava. E aí, neste caso, a gente vai fazer a introdução de enzimas digestivas sim, tá? Dá para melhorar muito esse desconforto gastrointestinal que acontece durante a gestação. A Ana Lúcia é gestante, tá com 42 anos. Se ela usa Puran, tá? Tem 42 anos, se dá pra ter uma gravidez saudável. Dá sim, Ana Lúcia, dá pra ter uma gravidez super saudável. Tenho muitas gestantes acima de 40 anos no consultório, que não desenvolvem nenhum diabetes gestacional, não tem pré-eclâmpsia, aumento de pressão arterial, eclâmpsia, absolutamente nada disso. A dificuldade, melhorar a qualidade do folículo para que você tenha a chance aí de uma gravidez natural. Precisa avaliar como estão os teus hormônios, o FSH, o hormônio antimileriano para ver a sua reserva ovariana e as suas deficiências nutricionais aí associadas. É claro que não dá para esquecer, a gente precisa melhorar também a saúde do maridão, porque ele participa em 50% aí do processo, né? Os espermatozoides são muito importantes. Espermatozoides impactam muito no aumento de risco de sindrômicos, principalmente a partir dos 60 anos, a gente já tem aí uma qualidade do espermatozoide que pode ser impactada pela idade do homem. Antes disso, a idade do homem não impacta. O que impacta realmente é se tem alguma presença de bactérias ali dentro, se ele tem uma taxa de fragmentação do DNA espermático aumentada, isso gera mais embriões alterados geneticamente, né? Então, se ele tem deficiência de consumo de antioxidantes, se ele tem uma varicocele, então vale a pena fazer um espermograma e saber aí como está a qualidade do espermatozoide do seu marido, né? Para saber se realmente ele precisa passar por um tratamento aí nutricional. Então, observe todos os parâmetros, né? Como está a quantidade, a contagem, a motilidade desse espermatozoide
espermatozoide, a taxa de fragmentação do DNA espermático, que muitas vezes não é solicitado, ela é muito importante. E também a morfologia de Kruger, né? Se eu tenho uma morfologia de Kruger abaixo de 4%, a taxa de sucesso de uma gestação natural é muito pequena. Então vale a pena aí apostar na nutrição e melhorar a qualidade desses espermatozoides. E a Vanessa está perguntando como lidar com a testosterona baixa do marido. Muitas vezes, Vanessa, se a testosterona está acima de 350, ela não é considerada uma testosterona baixa. E se há um valor contínuo dessa testosterona, o seu marido sempre teve uma testosterona mais borderline para baixo, está tudo dentro da normalidade, exceto quando há uma queda da libido muito importante, tá? As flutuações dos valores de testosterona é que alteram muitas vezes o comportamento do marido, né? Que podem afetar a libido do seu marido. A testosterona, para que a gente melhore a produção nos homens, exercício físico, principalmente a musculação, observar deficiência de zinco, deficiência de vitamina D, deficiência das vitaminas do complexo B, elas são muito importantes para a produção do hormônio da testosterona, o consumo alimentar como está, controlar o estresse e melhorar a qualidade do sono, são dicas extremamente importantes para a melhora da testosterona, tá? E a Juliana Rocha perguntando como melhorar a forma dos espermatozoides. Deficiências nutricionais, Ju, podem estar associadas à formação do próprio espermatozoide, como, por exemplo, deficiência de coenzima Q10. Se o indivíduo tem baixo consumo, baixa produção da coenzima Q10, nós teremos aí um comprometimento da forma dos espermatozoides. Importante também avaliar o consumo de lipídios, de gorduras e a produção de carnitina desse indivíduo. A carnitina parece melhorar também a forma dos espermatozoides. Não podemos deixar de ter quantidades de antioxidantes suficientes. A vitamina C, a vitamina E, o selênio são nutrientes extremamente importantes, né? A vitamina C e E já são antioxidantes e o selênio participa aí de uma importante antioxidante do corpo. Deficiência desses nutrientes também estão associados à alteração da forma do espermatozoide. A Gisele, nossa super aluna do Formação em Nutrição e Fertilidade, está perguntando se o Kruger alterado pode prejudicar na gestação. Pode, Gisele, porque estatisticamente nós temos um percentual menor de embriões, de espermatozoides adequados, né? O Kruger, ele me diz se esse espermatozoide está adequado ou não em termos de forma, né? Se a forma do espermatozoide está correta. E quando a gente tem um percentual menor do que 4, a gente tem estatisticamente uma menor quantidade de espermatozoides, que são espermatozoides com forma adequada para a formação de um embrião saudável. A Berna está perguntando quais suplementos importantes durante a gestação. É uma excelente pergunta, Berna. Então, a gente precisa de muito nutriente durante a gestação. Os suplementos, eles vêm complementar a alimentação da paciente. Então, por exemplo, né, ferro é um nutriente extremamente importante já desde o primeiro trimestre. Eu preciso de 27 miligramas de ferro de aporte diário, né? Isso se eu entrar com uma gestação com uma reserva de ferro adequada, uma ferritina boa e se eu tiver um hematócrito dentro do adequado, preferencialmente acima de 40, tá? Se eu tenho um hematócrito borderline lá para 36, já no início da gestação, minha reserva de ferro era baixa, eu não me preparei para essa gestação, a minha necessidade de ferro vai aumentar. Eu vou precisar suplementar um pouco mais de ferro já desde o início dessa gestação. Ferro é um nutriente extremamente importante, tá? Além disso, a gente precisa de uma grande concentração de vitaminas do complexo B. Não é só o ácido fólico, ele não trabalha sozinho. A gente não forma o DNA e as células a partir do ácido fólico somente. A gente precisa de outros nutrientes, né? Um deles é, por exemplo, a vitamina B12. Mas se eu entro na gestação com uma reserva de B12 boa, por exemplo, uma B12 acima de 800, eu não precisarei de B12 no meu primeiro trimestre de gestação. Mas, ao contrário, se a minha B12 ela é borderline, ela tá lá para 300, eu preciso suplementar vitamina B12 já desde o início da gestação.
O iodo é essencial para o desenvolvimento neurológico do bebê. A falta do iodo pode gerar deficiência na produção dos hormônios tiroidianos e gerar cretinismo na criança, que dá inclusive déficit neurológico, né, no desenvolvimento, alterações muito significativas no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Eu preciso de iodo? Nem todo mundo. A maior parte da população, sim. Aquelas que precisam e já tomam suplemento ou medicamentos, né, que contenham que sejam levotiroxina, que é o T4, essas pessoas que já tomam, dependendo da dosagem, não precisarão utilizar o iodo nessa primeira fase da gestação, ou até mesmo precisarão utilizar uma dose mais baixa, tá? Então, no caso da Ana Lúcia, que ela perguntou, eu uso Puran. Dependendo da dose que ela utiliza, por exemplo, ela usa 100 microgramas de Puran. Eu já sei que a tireoide já está mais atrofiada, que a quantidade de hormônio que ela usa é maior, e essa pessoa não vai precisar de iodo durante a gestação. Durante praticamente toda a gestação, tá? Então, esses nutrientes, eles são essenciais. Além disso, o zinco é extremamente importante. A deficiência de zinco faz com que o sistema imunológico da grávida não trabalhe como deveria e ela fica mais doente do que deveria. Então, realmente, quadros infecciosos podem ser aumentados ou piorados com essa deficiência de zinco. E isso melhora a própria reposição do zinco, melhora o sistema imunológico da grávida, melhora a resistência dela contra infecções, tá? Então é sempre muito importante. Vitamina C é essencial durante toda a gestação. Alterações neurológicas podem ser ocasionadas pela deficiência de vitamina C. Além disso, o ômega 3 é importantíssimo durante toda a gestação para o desenvolvimento da retina, do cérebro do bebê, principalmente o DHA. Concentrações de 300 miligramas são necessários durante qualquer momento da gestação. É importante também você pensar que precisamos de cálcio e de magnésio. E se esse cálcio e esse magnésio não vierem da dieta, precisarão ser suplementados. Um dos sintomas de deficiência de magnésio durante a gestação são câimbras. Quantas pessoas aqui já engravidaram e tiveram câimbras durante a gestação? Conta aqui pra mim. Bota uma mãozinha lá pra cima, quem já teve câimbras aí na gestação. Porque realmente é um sintoma muito clássico de deficiência de magnésio na gestação, tá? E bastante comum. Além disso, o cálcio, ele ajuda na prevenção do pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, a gente vai precisar ter um aporte adequado de cálcio desde o início da gestação, se essa paciente não consome alimentos ricos em cálcio. Se ela consome, muitas vezes esse aporte de cálcio precisará vir só no segundo e terceiro trimestre da gestação. Ó, a Cida contando aí que ela teve cãibra na gestação, era falta de magnésio. Pena que você não sabia dessa informação antes, né, Cida? Emília também. Então, muita gente aí acaba tendo cãibras durante a gestação. Cãibra na canela, Marina, corre, porque você precisa tomar magnésio. E o magnésio, ele é necessário em alta concentração aí durante essa fase da gestação, principalmente o terceiro trimestre, tá? E aí não é só o magnésio, é também o cálcio. Então observe, corra para uma nutricionista e veja se você está com dose adequada de cálcio na dieta, se não precisa suplementar cálcio e magnésio. A suplementação de cálcio previne aí muitas complicações da gestação. Então é importante que você faça a reposição adequada. Além disso, para as pessoas que moram em regiões pobres em selênio, o selênio é essencial e precisa ser utilizado durante toda a gestação, principalmente para quem mora aí no centro-oeste, tá? Para as gestantes que estão aí desenvolvendo diabetes gestacional, mil-inositol, carnitina são nutrientes essenciais. E a gente tá aí, logo teremos o nosso curso de suplementação na gestação. Então, se você tá querendo saber um pouco mais sobre suplementação na gestação, olha, ele sai em novembro desse ano, ó. Cruza os dedinhos que agora ele sai. Mas são nutrientes extremamente importantes, tá? Então, muito depende da alimentação, aonde você mora, do seu processo digestivo, da sua absorção. Então, são vários fatores que interferem na necessidade de suplementos. Então, não existe um suplemento pronto e milagroso que vai servir para todas as gestantes, tá? Isso é impossível. A vitamina A também é essencial na gestação. Muita gente fala, ai, não vou tomar vitamina A que eu morro de medo porque ela é teratogênica. Se vocês soubessem que existe artigo científico mostrando que a falta de vitamina A crônica ou até uma
extrema deficiência de vitamina A, né, gerou surdez na criança, nunca mais você pensaria nisso, né? A gente tem a dose ideal para ser suplementada e ela é necessária durante todo o processo aí de gestação, tá? E a Ana Cláudia está perguntando quais as melhores formas de suplementação da B12 na gestação. Cláudia, a melhor forma de reposição da vitamina B12 na gestação é B12 na forma de metilcobalamina sublingual, tá? É extremamente importante que essa gestante mantenha os níveis de B12 adequados. Inclusive tem um artigo científico mostrando que filhos que nasceram de mães que tiveram deficiência de B12 são mais chorosos. Você quer realmente... criança só se comunica chorando. Então, a única comunicação que você vai ter é aquele chorinho da criança. Na deficiência de B12 durante a gestação, isso deve piorar. Então, tenho certeza que de agora em diante, você vai querer cuidar de toda a concentração de B12 necessária aí na gestação, né? A Lu, que também é Nutri, tá perguntando se o tratamento da adenomiose é o mesmo da endometriose. Sim, Lu. Bioquimicamente, na verdade, a adenomiose é um tipo de endometriose, mas dentro aí, ali no endométrio, né, que se desenvolveu dentro do endométrio da mulher. E o princípio do tratamento é exatamente o mesmo da endometriose, tá? Inclusive, se você é nossa aluna do Formação em Nutrição e Fertilidade, nós teremos agora... Já começamos as gravações da endometriose, acredito que em um mês, no máximo, todo esse módulo da endometriose estará completamente atualizado. A Lidiane perguntando que tipos de exames uma mulher deveria fazer antes de começar a tentar engravidar. Lidiane, isso varia muito de acordo com a sua idade. Mas, por exemplo, como a gente está falando de gravidez tardia, vamos pensar que você já passou dos 35 anos, né? 35 anos em diante já é considerada uma gravidez tardia. A gente precisa saber da sua reserva ovariana, então fazer um exame de hormônio antimileriano. Nós precisamos saber como está a sua produção hormonal, o seu FSH em terceiro dia, o seu estradiol em terceiro dia, como estão os androgênios, uma testosterona total, o DHEA, como está, né? O DHEA sulfatado é o que a gente solicita normalmente, e as deficiências nutricionais que podem impactar tanto na formação, no crescimento desse folículo, né? Todo o processo de ovulação, quanto na formação do embrião e na implantação deste embrião. Então precisaremos de vitamina B12, vitamina D, vitamina A, precisaremos dos níveis de cálcio, né? Ou avaliar um cálcio urinário de 24 horas, um cálcio sérico, seu PTH, o zinco é muito importante, avaliar também o selênio dessa mulher, os níveis de ferro, reserva de ferro, seu hemograma, a tireoide é muito importante mapear todos os parâmetros da tireoide para saber se ela está funcionando adequadamente, se você já tem uma tireoidite ou não, se você tem processos alérgicos, né? Muitas vezes há muitas perdas gestacionais consecutivas em mulheres alérgicas, exatamente porque a histamina, uma substância que é produzida durante a alergia, ela vai se acumulando ali no endométrio, e aí quando eu passo dos valores da normalidade, eu posso ter um aumento da taxa de descolamento desse embrião, uma diminuição do desenvolvimento do embrião, e inclusive esse excesso de produção de histamina está associado à maturação do colo uterino mais precoce, por isso que mulheres alérgicas tendem a ter nascimentos mais prematuros, tá? Estatisticamente. Pesquisar, se você está demorando muito para engravidar, fazer pesquisas também se você não é, além de alérgica, se você não é celíaca, que outros problemas imunológicos podem estar por trás dessa não gestação. Importante também avaliar o espermograma do marido e as deficiências nutricionais desse maridão, né? Como estão os hormônios dele, como é que estão as deficiências nutricionais. E claro, a gente ainda tem também os exames médicos, né? A avaliação de todo o processo, de quais são as bactérias que habitam a sua vagina, né? Fazer todo aquele protocolo de avaliação de DSTs, presença de Gardnerella, presença de fungos. Além disso, avaliar também se as suas trompas estão abertas. Uma esterossalpingografia é extremamente importante para saber se a gente tem chance de gravidez natural. Investigar se você tiver sintomas de endometriose através de exames clínicos, exames laboratoriais como CA125, mas os exames também de uma ressonância de pelve ou um ultrassom com preparo. Então são vários exames que podem compor a sua investigação. Dependerá especificamente de quem é você, quantos anos você tem, aonde você mora, quanto tempo você está tentando engravidar,
né? Como foi a sua alimentação até aqui? A sua mãe teve alguma dificuldade para engravidar? Teve abortos de repetição? Opa! A sua mãe, alguém da sua família teve trombose? Então são muitas perguntas, né? É um questionário realmente muito grande de um rastreamento para saber quem é você e o que eu preciso fazer para que a gente tenha o melhor caminho a trilhar e para investigação aí do por onde começar, tá? Se a gente tá, por exemplo, falando de uma mulher antes dos 30 anos, né, que teve uma vida saudável até hoje, tem um bom ciclo circadiano, dorme super bem, né, e não tem nenhum motivo para pesquisas mais profundas, faremos uma avaliação das deficiências nutricionais, fazemos uma programação metabólica para que seu filho seja o mais saudável, o mais inteligente possível, né, e que essa gestação transcorra da melhor forma possível, sem sustos aí pra frente. E aí fazemos toda essa pesquisa e começamos o tratamento sempre no mínimo 3 meses antes. Uma preparação para gestação mínima são 3 meses antes. Ideal é 1 ano antes, tá? Então, se está pensando em engravidar no próximo ano, já começa a investigar e mudar aí a sua vida para ter uma gravidez saudável. A Berna tá perguntando se infecção por Streptococcus agalactiae é facilmente tratada com amoxicilina. Não, inclusive desconhece-se antibiótico que possa exterminar o Streptococcus agalactiae. Por mais que seja tratado, ele reduz, mas depois ele volta, tá? As mulheres que são portadoras do Streptococcus agalactiae continuam sendo portadoras desse Streptococcus praticamente o resto da vida delas. Então você trata, quando você vai para um parto normal, por exemplo, durante uma gestação, e descobre-se que descobre que você tem esse Streptococcus, você acaba fazendo um tratamento, né, momentâneo, antes do parto ou durante o parto, para diminuição desse crescimento aí do Streptococcus, tá? Ai, Sheila, sua linda, obrigada. Eu fiquei sentindo muita falta, fiquei aqui vendo todo mundo lá dando palestra no congresso. Eu falei, ai, gente, devia ter me organizado melhor para ir pro congresso. Esse ano realmente não deu, mas quem sabe no próximo ano, né, Sheila? Quem sabe estarei lá. Mas estarei no Combran no dia 7 de outubro, para quem ainda não se inscreveu, o Combran, um super congresso brasileiro aí de nutrição, que acontecerá nos dias 5 a 7 de outubro, em Maceió, tá? Entra ali no site, tem um Instagram também do congresso e você já pode se inscrever. E a próxima turma do Formação em Nutrição e Fertilidade, Sheila, cruza os dedinhos, a gente estava em reorganização, fazendo todas as atualizações, ainda estamos, né? Ontem gravei aula, tá já na produção, né? Semana que vem, ainda amanhã tem mais uma aula que será gravada. Na semana que vem tem muita aula para ser gravada. Então a gente estava todo em um processo de reorganização. Mas agora acho que em novembro sai nova turma, tá? E suplementação para gestação é um outro curso que vai acontecer. Provavelmente vai sair em novembro também, tá? Mas eu conto mais informações para vocês em breve. Opa, botei uma perguntinha, mas não entrou. A Dani tá perguntando se a trompa estiver entupida, quais seriam os próximos passos? Dani, normalmente o próprio processo da esterossalpingografia, que é onde se injeta o contraste, já faz a abertura das trompas, né? É uma possibilidade. Mas se ela estiver realmente obstruída, a sua taxa de sucesso vai aumentar numa fertilização in vitro, tá? Todos esses suplementos, a Nutri está perguntando, todos esses suplementos podem ser utilizados desde o início da gestação? Todos eles que eu falei podem ser utilizados desde o início da gestação, mas eles devem ser aplicados de acordo com a necessidade desses pacientes, tá? Dessas pacientes. Por quê? No início da gestação, 75% das mulheres têm náuseas. Então, isso pode dificultar a aderência aí do tratamento e também existe um custo financeiro por trás e a gente precisa realmente saber se essa paciente precisa de todos esses suplementos, tá? Eu vou te dizer que a grande maioria precisa. A grande maioria precisa e precisa muito.
E durante a gestação, a Raquel perguntando sobre envelhecimento placentário grau 3, com 30 semanas, o que fazer? Raquel, sua placenta está sendo calcificada mais rapidamente do que o normal e mostrando sinais de envelhecimento. Normalmente, o médico faz a introdução de anticoagulantes associados neste momento e o uso na nutrição, a arginina pode melhorar a perfusão e a melhora aí da nutrição placentária. A arginina e glutamina são 2 nutrientes importantes. Precisa avaliar também o seu consumo proteico, tá? E durante toda essa fase, porque a gente tem aí o primeiro sinal de risco de um nascimento mais prematuro. Então precisa avaliar se você não precisa aumentar o seu consumo proteico além das vitaminas antioxidantes. A Giovana está perguntando qual a dosagem média de suplementação de minoxidil para gestante com diabetes gestacional. Varia de 2 a 4 gramas ao dia esse minoxidil, tá? Vai depender aí do diabetes que essa paciente está apresentando. Normalmente, 90% das minhas gestantes que apresentam algum grau de diabetes, elas apresentam só no exame laboratorial, tomando ali a maltodextrina, né? Com o uso do açúcar. Então, tomou aquele açúcar e avaliou a glicemia, essa glicemia deu muito alta. Mas normalmente na dieta, aquelas que seguem a dieta adequadamente não mostram sinais de diabetes durante a avaliação da glicemia. Então eu sempre peço para que essa paciente comece a avaliar pré-refeição e no pós-refeição como fica a glicemia, né? E quando essa glicemia fica dentro da normalidade é porque a diabetes está sendo controlada com a dieta. Então, dieta e atividade física é a parte mais importante e inicial aí do diabetes gestacional, tá? Aí nós introduzimos o minoxidil, se necessário, cromo, ácido alfa-lipoico, então depende da gestante, muitas vezes até mesmo uma carnitina. Vai variar de acordo com o diabetes que essa paciente está apresentando, tá? Endócrino funcional, minha sócia queridíssima, doutora Isis de Toledo, extremamente inteligente e trabalha aí como endócrino, pode te ajudar. Tem uma idade que não dá mais para engravidar? É uma grande pergunta, Tatiane. Varia tanto de mulher para mulher, porque varia de acordo com o seu metabolismo, a sua produção hormonal e como estão os seus ovários. Então eu tenho casos de mulheres, tem um caso até que apareceu na TV, 68 anos, engravidou de séptuplos, né? Isso foi no México. Realmente a taxa de sucesso é muito baixa, né? Porque a gente tem muitas alterações genéticas e risco de síndromes com essa idade. Mas se a gente está falando de uma gravidez tardia com ovodoação, onde você fez a recepção de um óvulo de uma doadora muito mais jovem, né? Isso não teria aí mais limite para engravidar. E também, se a gente está falando de uma pessoa que congelou óvulos, né, numa idade adequada e teve produção de um embriãozinho euploide aí também a gente consegue engravidar mesmo no pós-menopausa, só precisaria aí fazer a reposição de hormônios adequados para estimular o crescimento do endométrio, melhorar a taxa aí de sucesso da implantação e aí, né, muita fé que dará tudo certo. Não se tem idade, mas não é tão simples quanto se pensa, né? Muitas vezes quando a gente vê um artista assim engravidando tão tardiamente, a gente começa a sonhar que isso também poderia acontecer com a gente. Então, gravidez natural aos 55 anos realmente não é comum, é realmente muito difícil. Pode acontecer, mas vamos falar a linguagem correta, quase um milagre, né? Uma gravidez natural, saudável aos 55 anos. Então é muito, muito raro mesmo, né? Vira notícia quase no mundo inteiro. Mas, por ovodoação, isso é perfeitamente possível, ou se os seus óvulos estiverem congelados também. A Daizinha perguntando sobre quem tem H. pylori e, consequentemente, uma gastrite. Tem recomendação para cuidar, para preparo para engravidar? Precisa tratar essa gastrite, né? A gente terá consequências aí dessa gastrite durante a gestação. Precisa tratar sim. Idealmente,
a gastros que eu conheço, né, e recomendo muito, o Dr. Uzui, inclusive, recomenda o tratamento do H. pylori com antibióticos prévios, né? E a diminuição do crescimento do H. pylori pode acontecer com o uso do própolis, do pólen. Alguns tipos de mel podem ajudar na diminuição do crescimento do H. pylori, tomilho ajuda no controle do H. pylori. Além disso, a gente também tem aloe vera, né? O suco de aloe vera, mas precisa ser sem alantoína, também ajuda no controle aí da H. pylori. Suco de bálsamo é extremamente interessante. Chá de guaçatonga, a gente precisa então controlar o crescimento do H. pylori, melhorar a gastrite para depois você engravidar, tá? Mas, idealmente, consulte o seu gastroenterologista e veja com ele o que ele indica. Se você acha que é importante ou não aí fazer um tratamento com antibióticos, ok? Se for feito tratamento com antibióticos, não esqueça de fazer Não esqueça de fazer aí a reposição com lactobacilos, tá? Tanto via oral quanto intravaginal, antes da preparação para a gestação. A Berna está perguntando se o útero em antroversão traz algum problema na gestação? Não. O útero em antroversão em retroversão não traz nenhum problema para a gestação, tá? Depois que aconteceu a gestação, tá tudo bem. E inicialmente, a única coisa que algumas pacientes relatam um pouco mais de refluxo, muitas vezes, dependendo por causa da posição aí do útero e do crescimento do feto, conforme essa gravidez vai evoluindo, tá? Mas também não é para todas. Vamos ver se vocês mandaram mais perguntinhas aqui. Gente, logo, logo a gente terá aí esse curso de gestação. Tá no forno, tá no forno. A live, Anne, vai ficar salva, tá? Ela fica salva por pelo menos 24 horas e depois ela vai pro YouTube. Você pode assistir direto lá no YouTube sem problemas, né? Vai conseguir assistir tudo. A contaminação do Streptococcus, olha, não se sabe muito bem, mas normalmente ou ela vem da mãe, né, essa contaminação, ou de algum parceiro e você ganha o Streptococcus e acaba sendo portador do Streptococcus. A gente faz uma troca, né, da microbiota com quem você se relaciona, né, então isso acaba fazendo essa mudança muitas vezes até do processo da microbiota, mas muito vem da mãe. Obrigada, Silvia! Silvia falando sou top em dica de olhos fechados. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo carinho. Gente, foi muito, muito bom estar aqui falando com vocês sobre gravidez tardia e outras perguntinhas extras, né? Tudo sobre durante a gestação. Mas a gente tá acabando o nosso tempo. Vamos para nossa última perguntinha. A Berna perguntando se eu sou a fã. Obrigada, Berna. Muito parabéns. Como se tornar uma barra na nutrição? Deve ser uma forma de falar como estar à frente aí da nutrição nessa parte, estudando, Berna, estudando, sendo muito curiosa, né? E a gente tem que estudar nos meios corretos, né? Ir atrás dos artigos científicos, ou hoje em dia tem tantos cursos que podem te trazer informação e isso é o que vai te trazer pra frente. Não tenha dúvida disso. Nada vem fácil, tá? E você precisa sentar a bundinha na cadeira, organiza aí o teu tempo durante a semana para estudar. Até hoje eu tenho os meus dias de estudar. Ontem vocês viram, eu tava estudando, né? Ontem tava estudando, tava gravando aula e isso me ajuda muito a trazer muito conhecimento. Uma das coisas que eu quero falar muito para vocês ainda é sobre disbiose. A disbiose é uma grande causa de infertilidade e de incômodo na vida das mulheres. E eu descobri uma bactéria nova chamada Escherichia, né? Ela já era muito falada, mas essa Escherichia, inclusive, pode diminuir a taxa de gestação e aumentar o risco de aborto. Muito interessante. E aí, quando a gente vai para os laboratórios, cadê? Não dá para fazer exame de Escherichia? Como assim, gente? Já tem estudo ali mostrando efeitos de diminuição aí da taxa de gestação, vaginose, e a gente vai falar muito sobre essas bactérias todas, tá? Vamos ver se vocês vão votar na disbiose pra semana que vem. Aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas o nosso método, como diz a minha queridíssima, minha sócia e amiga, doutora Débora Valadão, é BNC, bunda na cadeira. É o melhor método que existe, tá? Só tem que saber aonde estudar para não perder muito tempo, né? Senão você fica indo para todos os lados.
A Van perguntando aqui se a aula vai ficar gravada. Van, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada durante 24 horas aqui, depois sobe pro YouTube, tá? Então, corre pra assistir, se for por aqui, corre pra assistir, se não, vai lá assistir no YouTube. Gente, foi bom demais estar aqui com vocês. Então, pra quem não conseguiu assistir toda a live, tava incrível, aproveita, vou deixar gravadinha agora. E eu vejo vocês na quinta que vem. Quem não conseguiu responder, eu prometo que assim que eu tiver um tempinho, eu já abro a caixinha de perguntas, já manda lá e até amanhã a sua pergunta vai estar respondida. Eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas, tá, gente? Ó, um super beijo pra vocês.